Nós estamos começando o primeiro programa da série Rádio Livro FUVEST. E esse programa é especial ao Carlos Drummond de Andrade, o livro Sentimento do Mundo. Eu estou recebendo aqui o professor Murilo Marcondes de Moura, professor de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, estudioso da poesia brasileira moderna, sobre a qual tem livros e artigos publicados, especificamente sobre o Drummond. Ele escreveu vários textos, entre eles o pós-fácil para a mais recente edição do livro Sentimento do Mundo, publicado pela Companhia das Letras. E tenho também o prazer aqui de estar com um ator, que é o Paulo Moreno, que vai fazer a leitura dos poemas, a interpretação dos poemas, né? Ele fez Piaf, A Vida de uma Estrela da Canção, né? Junto com a Bibi Ferreira, Brasileiro e Profissão Esperança, e tem também, fez, entre outras peças, eu estou citando algumas, né? Balada dos Infiéis no Cinema, A Próxima Vítima, da TV Globo, Roda de Fogo, Cambalacho, Avenida Paulista, Teletema, O Homem que Salvou Van Gogh do Suicídio, e algumas coisas também na TV Cultura, né? Caiu o Ministério, secretário de Sua Excelência. E boa tarde para vocês, é um prazer receber. Boa tarde, é um prazer grande estar aqui com você. Professor, prazer estar contigo. Prazer é meu, boa tarde. Então vamos falar sobre o poeta, né? Sobre o grande poeta brasileiro. Grande um dos poeta. Seus grandes momentos, que é o livro Sentimento do Mundo. É maravilhoso, né? E assim, o que me chama bastante atenção nessa obra é quando ele diz: eu apenas tenho duas mãos e o sentimento do mundo, né? Então o mundo se preparava aí para a Segunda Guerra Mundial, né, professor? Sim, esse contexto histórico é muito forte no Drummond, a partir desse livro. Eu queria fazer um comentário assim, até do contexto da obra, da trajetória da obra, para talvez ficar claro o que é a importância aqui desse livro, a mudança que ele representou na trajetória do poeta, né? Porque é o terceiro livro do Drummond, editado em 1940. O primeiro livro dele, em 1930, Alguma Poesia, o segundo, Brejo das Almas, de 1934. Então eu queria que fosse observada essa diferença entre o título de 1934, Brejo das Almas, que supõe um abafamento, né? Já vai fechando. Um fechamento, exatamente. E o Sentimento do Mundo, que ao contrário, pressupõe essa abertura. E sem contar que o Brejo das Almas era o nome de uma cidade mineira, próxima de Montes Claros, que hoje se chama Francisco Sá. Então é curiosa essa passagem de um livro que é um livro de fechamento, um pouco regionalista até, eu diria, para esse livro Sentimento do Mundo. O título é um título belíssimo, muito simples, né? E registra muito bem os sentimentos de todos em qualquer momento da história, né? Eu acho que é um título que tem essa grandeza, essa universalidade, né? E também é o primeiro livro do Drummond escrito no Rio de Janeiro. Então, daí as imagens, várias imagens no livro de navios, dessa abertura. Então, nesse sentido, é um livro, assim, de fato, que marca uma mudança profunda, né, nessa trajetória. Né? Bacana, então, inclusive, nessa questão da guerra que você falou, que está se iniciando, né? Certo, retratando, então, um tempo de guerra, de pessimismo. Embora também de muita esperança. Isso a gente vai discutir aqui, né? O pessimismo está presente. O Drummond é sempre um poeta muito, digamos que tem uma dimensão melancólica muito forte, né? Mas eu acho que tem algo da esperança aqui muito marcante também. Eu acho que ao longo da leitura dos poemas que o Paulo vai fazendo, acho que isso poderá ficar mais claro. Mas embora, enfim, os comentários vão ser assim mais breves, né? Os poemas são muito difíceis, demandariam assim muito mais tempo. Teria que fazer uma análise, né? São 7 poemas que vamos analisar hoje. Imagina, né? Então, não foi à toa que escolhemos o número 7, né, para o Drummond aí. 7 vamos faces. Então, contexto histórico, então. Vamos ao contexto histórico da época. Apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando eu levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo. Morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra. E era necessário trazer fogo e alimento.
Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite do que noite. Esse poema, então, é o primeiro poema do livro, né? É um poema que foi escrito em 1935. Ele é até anterior, portanto, à Segunda Guerra, que começa em 1º de setembro de 39, embora ele já contenha, né, algo dessa percepção, digamos assim, dos conflitos sociais, né? É anterior mesmo à Guerra Civil Espanhola, que é de 36. Mas aquela década de 30 foi uma década terrível. Esse é um poema, então, que interpreta esses conflitos muito nitidamente, né? Mas é uma interpretação muito peculiar. Quer dizer, não é um poema que nós poderíamos dizer assim, realista. Quer dizer, o Drummond não se propõe a fazer um poema que vai explicitar imagens daquela época, né? É um poema de um ponto de vista muito pessoal. Quer dizer, tem aqui uma subjetividade muito profunda que observa a realidade, né? Então, o início já tem essa presença do sujeito. Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, que é um começo também fascinante, é uma das grandes passagens, né, sempre antológicas do Drummond, sempre comentadas, e que é uma das coisas que os críticos, os leitores sempre insistem em relação a ele, é esse conflito básico entre o eu e o mundo, né? Então aqui que já começa lá, naquele famoso primeiro poema, o poema de 7 faces, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Bom, e aqui é um novo lance desse conflito, né? E aparece justamente esse sujeito pequeno, né? Essa ideia do sujeito assim, tenho apenas duas mãos, mas que pequeno embora, ele é capaz de conter esse sentimento de algo maior do que ele, né? Então acho que aqui é uma coisa fundamental desse texto, e também essa dimensão muito pessoal de lidar com as coisas públicas, né, com as coisas ali políticas da época, o que assim representou uma novidade em relação a isso. E também eu queria comentar que é um poema cheio de antíteses, digamos assim, né? Talvez a maior delas esteja nessa segunda estrofe, que foi aqui muito bem lida pelo Paulo, que é: quando me levantar o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto. Então é uma antítese aqui, um paradoxo mesmo, né? Quando me levantar, eu estarei morto. Como é possível algo assim, né? Quer dizer, alguém estar morto no momento de se levantar, mas que dentro daqueles conflitos, inclusive do Drummond, como um sujeito que estava assim, buscando uma participação, buscando sair de si, né? Em direção a uma presença maior no mundo político, o que a gente pode entender é que essa morte simbólica, digamos, né? Quando ele se levantar, quer dizer, alguma coisa disso estará então superado e morta, né? O poema de 4 estrofes e um final, só observo isso, né? Quer dizer, as estrofes ímpares, elas têm alguma coisa mais ligada ao mundo público, né? E as duas do meio, a segunda e a quarta, as duas pares, que começam sempre por quando, representa sempre essa solidão do sujeito aqui, né? Eu mesmo, eu ficarei sozinho. Então, assim, no poema, a própria estrutura do poema já tem essa contradição, e que, na verdade, justamente ao terminar com 2 versos, aparentemente esses versos talvez representariam, né, uma síntese disso que a gente viu, mas a síntese não vem, não. O que vem é um amanhecer mais noite que a noite, quer dizer, é alguma coisa que então... É uma coisa meio sem saída. É algo, vamos dizer assim, um noturno, né, essa atmosfera noturna, é um noturno esse poema. E termina também com a noite lá, que a gente vai ver do último poema, Noturno na Janela do Apartamento. É um livro, então, ao mesmo tempo esperançoso e sombrio. Eu acho que essa talvez assim seja a melhor maneira de situá-lo. Interessante. Né? Aliás, também tem muita gente que está nos ouvindo, professor, e que vai prestar vestibular, né? E muitas vezes eles pedem, né, essas figuras de linguagem presentes, né? No caso, paradoxo aí, né? Essas figuras, né, que aparecem. Aliás, tem aqui também o Face da Rádio USP, né? A fanpage Rádio USP.
SP, para o pessoal entrar em contato, né, para conversar com a gente. Ou o telefone, a Ivete está lá embaixo, ela vai atender vocês, 3091-4425. Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o professor que aqui está. Vamos lá? Bom, o Drummond, ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, tem até um museu na cidade hoje, né, professor? Em homenagem ao Drummond, né? E é esse o segundo poema que nós vamos ver, que é Confidência de Itabirano. Vamos começar com a música, né? Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce lembrança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Cresceu meu coração. Esse belo poema, muito justamente famoso, né? Muitas maneiras de comentá-lo aqui. Eu vou começar por uma questão importante para mim aqui nesse livro. Veja, o livro se chama Sentimento do Mundo. Comentei aqui há pouco que é um livro dessa abertura. No entanto, no seu segundo poema tem A Confidência do Itabirano. Então, o Drummond, essa é uma questão importante aqui que eu gostaria que, de alguma forma, fosse bem pesada, né? Quer dizer, esse livro de abertura, ele não exclui a origem provinciana do poeta. Quer dizer, a abertura do poeta para o mundo, ela sim inclui poderosamente isso. É como se ele dissesse assim, bom, no primeiro poema que foi lido aqui, porque são os dois primeiros poemas do livro, né? No primeiro poema, ele diz a sua matéria, que é o mundo, né? E nesse segundo poema é como se ele dissesse a perspectiva de onde ele vai falar, né? Desse itabirano. Quer dizer, de alguma maneira, então, nós nunca podemos pensar aqui nessa oposição entre província e grande mundo. O Drummond, então, ele é sempre esse poeta que vai observar o mundo a partir desse lugar de origem, né? Então, o poema é um poema importante desse sentido. É quase que ele marca uma posição do sujeito, né? Que é a posição desse sujeito provinciano, embora aberto para essa grandeza, né, do mundo, né? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, inclusive é um modo de pensar aqui isso, né? Bom, ao lado dessas questões, assim, coisas decisivas aqui, imagens importantes, né? Vamos dizer assim, esse pertencimento a Itabira, no que o Itabira trouxe, assim, de fechamento para ele, né? Então aqui eu queria que vocês pesassem também o paralelismo entre o ferro nas calçadas, o ferro nas almas, e principalmente aqui essa ideia, nesse verso belíssimo, né? Esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Então tudo isso que seria assim um elemento mais de abertura do poeta, né? Ele, Itabira, aprendeu o contrário, justamente, né? Um aprendizado, então, ali da contenção, da dificuldade mesmo, do amar que ele não consegue. Então é um poema, e um poema ao mesmo tempo que tem algo ali, tem uma ironia, uma auto-ironia muito profunda, né? Nesse verso também famoso, e o hábito de sofrer que tanto me diverte, né? Então aqui tem esses dados fortes e tal. Bom, talvez a parte mais famosa desse poema seja o final, que justamente ali revela também essa origem, né, do social do Drummond, filho de fazendeiros, bem posto, digamos assim, né? E que agora está na capital do país, assim, aos 1940, aos 38 anos, como funcionário público.
Essa é uma questão também importante, porque o Drummond circula, ele é um poeta, assim, talvez de todos os nossos poetas modernos, ele tenha sido o poeta que mais, assim, profundamente lidou com o urbano. Né? Então, há poemas de A Rosa do Povo, mesmo aqui já em Sentimento do Mundo, mas A Rosa do Povo sobretudo, que são poemas assim que falam sobre a cidade do Rio de Janeiro, o famoso A Florianausa, Nosso Tempo. Então, ele é um grande intérprete da cidade moderna, ao mesmo tempo que ele é o homem do interior. Né? Então, de alguma forma, ele circula do campo para a cidade. Filho de fazendeiro, ele é um grande intérprete da cidade grande, né? Bacana. Então, acho que ele tem tem sempre coisa... essa saudade, né? tem algo do mineiro ali, que ele voltou muito pouco lá, né? Assim, mas ele tem, de fato, ele repropõe essa origem, né? Muitas vezes, assim, vários poemas, né? Prece do Mineiro no Rio, por exemplo, de um livro mais tardio. Mesmo morando no Rio de Janeiro, ele não deixou de sentir saudade de se revelar sempre sendo um mineiro, né, de Itabira, né, professor? Tem essa perspectiva mesmo, né, diante essa afirmação do homem do interior, né, como intérprete do mundo. Eu acho que essa é uma questão importante para ele, né? Tá certo. Congresso Internacional do Medo. O medo é uma coisa muito presente hoje, né, professor, com essa insegurança toda que a gente vive, né? Até estava conversando no início aqui com o senhor a respeito da coisa de que quando ele disse cansei de ser moderno, cansei de ser, quer dizer, ficou chato ser moderno. Ser moderno, agora quero ser eterno. E realmente né, professor? Porque a gente percebe que tudo que ele fala tem a ver com a nossa atualidade, com o medo que a gente tem de sair nas ruas, né? Principalmente esse poema agora. Você acha que está muito presente isso ainda aqui? Eu acho que, sim, talvez de um modo diferente do atual, né? Eu acho que aqui, inclusive, talvez o grande poema do Drummond sobre esse assunto esteja no livro seguinte, A Rosa do Povo, 2 livros depois, né? Porque depois desse é o José, que se chama O Medo, justamente, né? Em que ele procura interpretar esse sentimento e tal. Mas eu diria que aqui, no caso do Drummond, há algo parecido com a nossa época, seria de uma insegurança mais planetária, né? Porque aqui ele é um intérprete realmente ali de uma situação mundial única. Eu acho que, por piores que estejamos hoje, certamente aquela situação do Drummond era das mais calamitosas. Quer dizer, provavelmente aqui, esse poema não tem a data exatamente em que ele foi escrito, mas ele é um poema já assim, depois da Guerra Civil, talvez no começo da espanhola, começo da Segunda Guerra Mundial, naquela década terrível. Então, eu acho que tem um caráter mais histórico esse medo aqui, né? Talvez, né? Certo. Do que, assim, nesse sentido... Medo da iminência da guerra, a abertura para o mundo, exato, o sentimento do mundo traz consigo essa insegurança, o medo, né? Porque justamente ele tem essa consciência. E é interessante que no momento que a gente está falando tanto da coisa da Coreia do Norte, né? Seria talvez mais guerra, até ligado a acontecimentos assim, dessa ordem. Nessa ordem, né? Maior, né? Muito mais a guerra maior aí, né? Algo planetário que só mesmo, né? a urbana, né? Do dia a dia, né? Isso, exatamente. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Professor, como é que o senhor vê esse poema dele? Então, assim, acho que, inclusive, o tom com que foi lido é muito adequado aqui, porque, primeiro que essa questão da repetição incessante, né? O medo, só há isso, né? Ficamos assim, até começa o primeiro verso, é um verso poderoso. Provisoriamente não cantaremos o amor. Então, quer dizer, essa é uma questão que já está, então, fora. O medo vem substituir isso, o medo é onipresente, em todas as coisas, todos os ditadores, democratas, tudo, né? E termina dessa forma aqui, que evoca até
algo daqueles poemas piada modernistas, assim, né? Ou então até o tom do livro anterior, Brejo das Almas, que é um tom mais negativo, de derrisão. Quer dizer, depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então teria também esse término, né, surpreendente, um pouco assim cômico, né? Chega a ser irônico, professor. Muito irônico, bastante. Aqui tem mas é um poema muito típico desse período, justamente em que a questão individual, né, o amor fica afastado, e o que se fala aqui, você vê, é sempre o nós, né, que está aqui, né? Cantaremos. É verdade, primeira pessoa do plural. Sobre nossos túmulos morreremos. Então aqui é um canto coletivo do medo, né? Não assim de algo que seria mais esperado, ou mais positivo. Nesse caso aqui. E vamos para a canção do berço, canção de berço. O amor não tem importância. No tempo de você, criança, uma simples gota de óleo povoará o mundo por inoculação. E o espasmo, longo demais para ser feliz, não mais dissolverá as nossas carnes. Mas também a carne não tem importância. E doer, gozar, o próprio cântico afinal é indiferente. 500.000 chineses mortos, 300 corpos de namorados sobre a via férrea, e o trem que passa como um discurso irreparável. Tudo acontece, menina, e não é importante, menina, e nada fica nos teus olhos. Também a vida é sem importância. Os homens não me repetem, nem me prolongo até eles. A vida é tênue, tênue. O grito mais alto ainda é suspiro. Os oceanos calaram-se há muito. Em tua boca, menina, ficou o gosto de leite? Ficará o gosto de álcool? Os beijos não são importantes. No teu tempo nem haverá beijos. Os lábios serão melancólicos, civil e mais nada. Será o amor dos indivíduos perdidos na massa, e só uma estrela guardará o reflexo do mundo esvaído. Aliás, sem importância. Professor, essa menina seria a filha dele, que ele foi companheira até o final, né? Aliás, morreu antes dele, poucos dias antes, né? Morreu pouco tempo. Ele não suportou a perda da filha, morreu muito pouco tempo depois. E a Maria Julieta, sem dúvida. Assim, certamente é um poema que tem esse dado, né, assim, autobiográfico, poderíamos pensar assim. A questão é que ele, dentro daquela perspectiva que eu disse sobre o primeiro poema, ele então, de um modo muito pessoal, quer dizer, aqui então seria algo íntimo, né, quer dizer, ele escrevendo um poema, um acalanto para a própria filha, ele, no entanto, transfere muito do sentido do poema para algo maior, né, histórico, público, que é, talvez assim, como eu dizia, a grande novidade da poesia drummondiana política, né, que seria trazer essa perspectiva pessoal para falar das coisas mais públicas, históricas. Agora, esse poema, talvez, de todo o livro, dos 28 poemas do livro, seja um dos poemas mais assim amargos, né? Esse realmente, porque é claro o que se vai dizer. Mais amargo. O que se vai dizer para a filha seria então algo, vamos dizer assim, as promessas, né, do futuro. Aqui não há nenhuma promessa, né? É o contrário do que se diz para toda criança. É o irreparável, e também assim, quer dizer, começa com o problema no presente, o amor não tem importância, né? E depois ele também problematiza não apenas o atual, mas tudo que virá, né? Então, dentro daquela ideia de que o Drummond tem essa que eu mesmo coloquei aqui, da questão da esperança, né? Isso sempre ser sematizado por esses momentos assim dele, né? Tem os momentos amargos também. Esse poema até lembra mais o livro anterior, o livro Brejo das Almas, por essa profunda negatividade aqui, né? O gosto de leite, o gosto de álcool, as imagens também. Agora, são imagens também curiosas. 500.000 chineses mortos. Aí tem 300 corpos de namorados sobre a via férrea. Essa aproximação tão aqui, assim, surpreendente, né? Típica
da linguagem poética, que aproxima coisas muito assim distantes e também é curiosa porque aparece aqui 500 mil chineses mortos, quer dizer, um drama humano histórico ali presente, né? E ao mesmo tempo esses corpos de namorados aqui, nas referências muito comuns de poemas do Drummond aqui, desse livro, do livro anterior principalmente, da dor de amor, né? Então, os desiludidos do amor, por exemplo, um poema que ele fala, estão desfechando tiros no peito, suicidas e tal. Então veja como ele aproxima coisas de ordem diversa, né? Sim. Um acontecimento histórico ali forte e alguma coisa mais anedótica e mais assim nessa canção. Esse é um belo poema de fato, acho um poema muito diferente no livro, mas que ajuda a compor a integridade dele, né? Até assim, digamos, trazendo algo dessa sombrio, um pouco assim, mostrando como o Drummond nunca se afastou de todo, né, dessa perspectiva mais de problematizadora, né, e negativa mesmo. Ele era um cara voltado para a política, né? Um homem voltado um pouco mais, ou não? Eu acho que ele era assim, bom, pessoalmente, quer dizer, a atuação pública dele era de uma descrição enorme. Ele era um funcionário público, embora fosse, no momento desse livro, um funcionário público, um secretário do Gustavo Capanema, que era um ministro importante do governo Vargas. É sempre uma questão difícil essa sobre o Drummond, né? Comentam como um poeta de esquerda, um poeta que assim, já é um paradoxo aí, né? Como que ele poderia trabalhar assim, ser um alto funcionário, né, de um governo ditatorial, né? E esse livro mesmo é um livro que saiu com 150 exemplares em 1940, muito porque era um livro que tinha esse cara, quer dizer, o próprio Capanema teria dito a ele, olha, mas você vai publicar um livro que tem essa abertura tão grande para um ideário socialista, sendo assim um secretário nosso, quer dizer, tome cuidado. Então, é um livro meio assim... Ainda mais naquela época, suja, né? Em todo caso, eu acho que o Drummond, assim, ele foi efetivamente um homem, muito desde os anos 20, profundamente preocupado, né, com a questão histórica, humana. Eu acho que isso, embora ele tenha tido uma desilusão aparente muito forte ali com os rumos da política, do Partido Comunista, especialmente ali nos anos 40, eu acho que assim, a consideração das coisas, o sentimento do mundo, digamos assim, né? O título então tão notável, existe todo o tempo, né? Mesmo antes de aparecer. Essa problemática social, né? Ele vai assumir diferentes preocupações e uma perspectiva crítica diferente diante da realidade, mas ela sempre vai existir, né? Tá certo. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se, mas na sombra de teus olhos resplandecem enormes. Desculpe, na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns achando bárbaro o espetáculo. Prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Doutor Paulo Moreno, né, professor? Muito obrigado, professor. Espero ter correspondido, pelo menos um pouquinho à altura do grande poema. Porque poema não é fácil realmente, né, professor? A gente sabe, né? E esse poema, inclusive, ele tem algo
embora um poema muito intenso, esse é um dos poemas mais famosos aqui do livro, né? Ele, na verdade, parece ser um poema da ascese do sujeito. O sujeito está aqui dizendo justamente talvez da conquista da maturidade, como talvez o Drummond imaginasse, né? Em que o sujeito vai se despojando de tudo que é acessório para atingir alguma coisa lá, que é o que ele considera lá no final a vida apenas, né? Sem mistificação, quer dizer, uma espécie de adequação completa, sem nenhuma ilusão. É um esforço do sujeito, portanto, que esse poema parece conter, né? Na direção aqui dessa depuração. Digamos que essa perspectiva aqui, que eu acho que vai estar depois em poemas também muito importantes dele. Penso sempre no Procura da Poesia, não faça versos sobre acontecimentos, não faça isso, que é um pouco como está aqui. Ele começa negando alguma coisa, né? Nem meu Deus, ele nega e ao mesmo tempo amor, ele fala, né? Nem meu amor, nem meu Deus, nem o choro, nem o trabalho. No entanto, assim, justamente dessa ascese, no sentido assim, desse controle do sujeito, né? Que ele vai assim se construir. Aqui eu vejo um poema como uma construção de um eu, né, do sujeito assim que é ligado a esse sentimento do mundo, uma espécie de o Drummond aqui ele acredita que vale mais do que o derramamento, a questão religiosa, o perder-se nas paixões. Ele acredita mais na ideia da consciência. Da consciência. Tanto aqui que aquele verso muito profundo, que diz assim: ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra ele retoma o E Agora José, né? Retoma em parte. Eu acho que o Agora José é um poema posterior. É posterior, professor? É um poema do livro então seguinte. Ele já tinha esse... Já tinha alguma coisa, exatamente. Alguma coisa aí, né? Mas essa ideia da consciência aqui parece grande. Talvez isso fique mais claro quando nós chegarmos ao último poema aqui, que depois o Paulo vai ler, que é o poema Noturno. Essa ideia da consciência vai reaparecer, a meu ver, com mais nitidez e mais complexidade. Os alunos de música daqui da USP, professor, eles vão fazer uma homenagem também ao Drummond, eles estão aqui, estão aguardando. Enquanto isso, então, a gente podia ouvir o ator Paulo Moreno com o poema Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Esse é o poema talvez mais assim aberto, nessa abertura mais otimista do livro, né? Desde o título até lá, assim, mesmo reconhecendo a melancolia, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças, né? E também assim o poeta da vida presente. Esse é um dos poemas típicos daquela fase do Drummond, e que é justamente famoso por isso também, né? Embora a gente esteja vendo que a tonalidade do livro, né, ela é complexa, e esse poema, embora tão belo em si mesmo, ele, talvez assim não possa dar conta de tudo, né? A segunda parte desse poema: não serei o cantor de uma mulher, de novo, né? A questão do amor que não aparecia nos Ombros Suportam o Mundo, que não aparecia no Congresso Internacional do Medo, que foi suprimido, né? Ou então os suspiros, não fugirei, quer dizer, é o Drummond, então, naquela sese que nós vimos no poema anterior, buscando justamente assim, despojar-se, né, de tudo aquilo que ele considera acessório, para poder estar à altura dessa nova fase, dessa nova perspectiva agora, que é uma responsabilidade também do poeta diante do mundo e da história.
Lindíssimo, né? Nossa! Parabéns, gente. Muito maravilhoso, bonito. Viu? Maravilhoso. Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito importante isso, né? Que os alunos da USP participem também, né? Essa integração é fundamental. Muito importante. A música tem que estar sempre... A interdisciplinaridade, né? O teatro, a música, tem tanta coisa boa aqui dentro da universidade, né? Tanta gente que faz coisas maravilhosas. Professor, nós vamos falar agora do último poema de hoje, né? Muito obrigada. É um prazer. Obrigado. Que é Noturno à Janela do Apartamento, isso, né? O professor vai falar um pouco antes, né? Falar antes, para a gente poder encerrar depois, né? Encerrar com o Drummond, isso é bom. Isso. Olha, esse poema, então, eu acho que é um dos grandes poemas do livro e de toda a obra do Drummond, né? E tem algo aqui nele que pode explicar muito a tonalidade principal do livro, que é essa tensão que eu venho falando aqui entre alguma coisa da melancolia e da esperança, né? Ou da luz que seria da noite. Então, justamente um poema que termina com o farol, com a imagem do farol, um poema todo ele meditativo, um poema que tem, inclusive, na verdade, todo o poema, ele é assim, a perspectiva do próprio suicídio, né? O título Noturno à Janela do Apartamento já indica muita coisa, quer dizer, tanto ali a questão da noite como o espaço, né, a situação espacial do poeta. E, de novo, aqui lembro a vocês essa questão da poesia urbana do Drummond, né? A poesia de edifícios. Ele tem vários poemas assim importantíssimos sobre isso. É dos grandes poetas brasileiros que lidaram com isso, né? Mas esse poema ele tem algo muito dramático, por exemplo, porque a janela do apartamento é a possibilidade do suicídio, como a gente vai ouvir aqui, né? Quando o Paulo ler, né? E assim, por outro lado, apesar dessa situação assim trágica, não é? Quer dizer, tão assim radical, em que o próprio suicídio é considerado como uma possibilidade, a vida, no entanto, é afirmada. Mas isso cria, assim, uma espécie de situação muito mesclada, porque a afirmação da vida se dá um pouco antes de se considerar perdê-la, né? Então, aqui tem algo que nós ficamos... É claro, a vida, ele diz sim à vida, afinal, né? Mas diz sim à vida depois ali desse naufrágio, digamos, né? Eu queria dizer só o seguinte, que o último verso, o poema tem quatro quadras, né? E um verso isolado. Triste Farol da Ilha Rasa. Triste Farol da Ilha Rasa. Essa imagem do farol, ela é uma imagem que dá um sentido a todo o poema, né? Então, ela vem assim como uma iluminação final do poema, que poderia ser assim como aquela luz que nós vimos do primeiro poema, Sentimento do Mundo. O amanhecer. Certo. Mas lá a gente viu que era um amanhecer mais noite que a noite. E aqui o farol é triste, né? Então o próprio adjetivo triste, que não é um adjetivo adequado a farol, digamos assim, ele é adequado às pessoas, né? Porque o farol aqui, ele é um espelho do sujeito também. Se nós tivéssemos mais tempo de comentar longamente o poema, é um poema muito complexo, a gente veria que justamente o Drummond, a janela do apartamento, observa o farol, né? Então, de muitas maneiras, entre ele e o farol existe uma especularidade, são coisas especulares. Professor, poderíamos dizer a luz em oposição à escuridão? Aqui tem isso, mas tem a ideia da consciência. Eu queria chegar nisso porque termina o Triste Farol da Ilha Rasa, essa consciência que afinal diz sim à vida, né? Mas diz sim de uma maneira sem ilusões, né? E daí talvez essa dimensão triste, né? E despojada. Mas que o farol, só que essa é a questão que eu queria, assim, pelo menos indicar a vocês, que esse poema, em cada uma das quadras, sim, ele tem uma antítese. Então, assim, eu vou me permitir aqui, antes do Paulo Moreno ler, só fazer um comentário da primeira e indicar que isso vai acontecer nas outras, certo, como uma espécie de sistema desse poema. Então, vejam, silencioso cubo de treva, um salto e seria a morte. Primeiro os dois versos. Mas é apenas sob o vento a integração na noite. Então, os dois primeiros versos da quadra falam da morte. Um salto e seria a morte. Mas, em seguida, vem o mas e fala da integração. Como, então, o mesmo sujeito fala de morte e integração. Então, esse jogo entre o não e o sim, o não e o sim,
o não e o sim, 4 vezes, nas 4 estrofes, que termina com o farol, e justamente o farol, na sua oscilação entre a luz branca, o escuro. Então, o farol está pulsando dentro do poema, na escuridão, na luz, na escuridão, na luz. Então, o Drummond criou uma estrutura de poema que notável, né? Belíssima, em que esse objeto está como que contido no poema dentro disso. E também a questão de que esse final termina com um objeto, esse objeto é um equivalente do que o sujeito sente por dentro. Tá certo. Lembrando aquela ideia que eu tinha dito no começo, que uma das grandes virtudes desse livro seria essa de tratar das coisas da realidade de um modo íntimo. Tá certo, professor. Vamos ouvir então o poema pelo Paulo Moriano. As criaturas da noite, num voo calmo e pequeno. Silêncio cubo de treva, um salto e seria a morte. Mas é apenas sob o vento a integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder, na escuridão absoluta, como o líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. Este farol da ilha rasa. Encerramos então aí a análise das obras, né? E muito obrigada, professor. Muito obrigado a você. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. Muito obrigado a todos. Paulo, muito obrigado. O prazer foi meu, professor. Obrigado. Obrigada, Paulo Moreno. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela participação, pela honra de ter participado do convite. Esse foi o primeiro programa, então, da série Livro Rádio FUVEST.